Olá, pessoal. Eu sou Otton Becker, da Associação Paulista de Medicina de São José dos Campos. E estamos iniciando agora mais um podcast Fala Doutor. Hoje vamos falar sobre um tema que ninguém ficou alheio ao que nós vamos falar hoje, ninguém passou sem ter alguma coisa em relação à pandemia, né. Então, hoje, além de ser um assunto que a gente vai procurar falar para vocês sobre algumas prevenções para um acontecimento desse tipo, né? E a gente queria comentar sobre o que nós aprendemos efetivamente em termos de saúde e principalmente saúde mental na pandemia do Covid-19. E para falar sobre esse tema, eu consegui, depois de muitas tentativas, trazer o doutor Davi Alves de Souza Lima, professor doutor, professor da nossa Faculdade de Ciências Médicas de São Bento dos Campos, né, da Humanitas, e professor de psiquiatria, né? E ele tirou um tempinho na sua agenda, né, para a gente falar sobre esse tema que é tão importante, que afetou a todos nós, né? O doutor Davi Alves de Souza Lima é diretor de marketing da Associação Paulista de Medicina Estadual e é o delegado pela Regional de São José dos Campos, junto à Associação Paulista de Medicina Estadual. Ele é graduado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, posteriormente fez a residência médica em psiquiatria na Faculdade de Ciências Médicas de Santa Casa de São Paulo e veio a fazer também mestrado em ciências pela USP. E atualmente tem o seu consultório, né, e também é professor na Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos, na Humanitas. Doutor Davi, eu queria que você se apresentasse primeiro, depois a gente começa o nosso bate-papo. Otton, obrigado aí pelo convite, né, enfim, sempre é um prazer estar aqui no Fala Doutor, né, da APM aqui de São José dos Campos. Você inclusive foi um pioneiro, né, porque foi o primeiro podcast que foi feito aí no interior e no estado de São Paulo pela APM, e aí esse podcast foi para São Paulo, daí São Paulo começou também a fazer, e esse podcast tem feito muito sucesso, inclusive está no site da APM estadual, está no canal do YouTube da PM, no nosso canal do YouTube da PM aqui em São José e no canal do YouTube da PM de São Paulo. E são aulas, são entrevistas fantásticas aí que você fez, né. Eh, eu acho que você já falou, né, quem eu sou, as minhas credenciais, entre aspas, aí, então acho que a gente pode tocar o barco aí. Então, doutor Davi, você sabe que todos os podcasts que a gente tem feito, né, tem gravado, a gente procura sempre enaltecer mais a área da prevenção em saúde, né? Então, esse tema você vai poder falar bastante coisas também sobre prevenção, e talvez esse tema seja muito mais da reflexão do que efetivamente de falar sobre a parte especificamente de prevenção, né. Então eu queria que você me desse a sua opinião, primeiramente, né, o Brasil ele pode ser autossuficiente para a produção dos insumos que nós tivemos que recorrer à China, recorrer a fora do país, quando veio de repente veio aquela epidemia, né. E, na verdade, também não é só a máscara, né, as luvas, os equipamentos de proteção individual, aquelas EPIs, né, mas também o nosso corpo científico estava preparado para isso, estava preparado para fazer uma vacina contra Covid em tempo recorde, né. O que você gostaria de falar sobre isso? Não, eu acho que você tem toda a razão, viu, Ator. Eu acho que, assim, essa é uma talvez uma das grandes lições que a gente tirou na pandemia, né. Um período muito crítico, né, onde o mundo ficou, assim, apavorado com o que estava acontecendo, né, muita gente com medo e realmente foi uma situação, né,
muito perigosa, muita gente morreu. Mas a gente aprendeu que, assim, uma das coisas que nós, como país, precisamos ter e fazer é ser autossuficiente nessas questões, né? Porque a gente viu a questão da vacinação, por exemplo, né? A Coronavac, que veio da China, a gente teve um problema muito grande em alguns aspectos, demorou, às vezes, para chegar aos insumos, e aí, enfim, a nossa população não foi vacinada, poderia ter sido vacinada antes, e outras vacinas em geral, os EPIs que você falou, enfim, né? O que que a pandemia mostrou para a gente, para o país de alguma maneira? Que a gente precisa de, investir muito nessa questão de ter um corpo científico, né, de cientistas muito bem preparados, e isso, na verdade, nós temos, viu, Otton, nós temos. A grande questão é que eu acho que não se coloca a devida atenção nesse sentido. Hoje existe um problema que grande parte dos cientistas e grande parte das cabeças pensantes do Brasil vão para fora, vão para os Estados Unidos, vão para a Inglaterra, vão para outros países, porque as pessoas que têm doutorado, pós-doutorado, cientistas, pessoas que estudam bastante, o país não valoriza essas pessoas. Mas aí quando chega principalmente na área de saúde, né, claro, em outras áreas também, mas na área de saúde, quando chega num processo, numa questão dessa, como uma pandemia tão grave, se a gente tivesse um corpo muito bem preparado aqui, e a gente tem, né, com investimento, possivelmente a gente não ficaria tão dependente como a gente ficou da China e de outros países. E aí a gente mesmo resolveria os nossos problemas, e aí a gente conseguiria uma resposta mais rápida para um problema tão sério de saúde. Então esse eu acho que foi um dos ensinamentos da pandemia para a gente como país. É, o que se percebeu nessa pandemia também, que quem ti a população até aprendeu os termos usados, né, a comorbidade, então quem tem alguma comorbidade, como a pressão alta, a diabetes, problemas de tireoide e várias outras coisas, acabou com o risco de evolução muito pior do que a população em geral, né. Isso aí parece que escancarou, né, escancarou, para todos nós, né, a importância de cuidarmos bem da saúde física, né. Uhum. Não é só quando aparece uma coisa desse tipo que a gente vai correr atrás, né. Então, parece que já sempre se falou, né, corpore sano, mente sana, né. O que que você pode me falar sobre isso, né? Por que que só depois que o pessoal vai: "Putz, eu tinha que ter me cuidado, por que que eu não me cuidei", né. O que que você É. tem a falar sobre Não, acho que você tem toda a razão. Isso daí, né, é algo que, se discute muito na psiquiatria, né. No fundo, eu acho que a pandemia mostrou também que, assim, eh, primeiro, assim, o debate em relação à saúde mental aumentou muito durante a pandemia, então isso eu acho que foi um aspecto positivo, né. Sempre toda a questão relacionada à saúde mental, existe um certo preconceito, né, até hoje existe, né, mas eu acho que isso diminuiu muito em relação dentro da pandemia e hoje a saúde mental é um tema muito mais discutido de uma forma aberta e mais ampla. Então, a gente sabe, né, que assim, no fundo, para você estar bem de saúde, você tem que estar bem, não só em relação ao corpo, mas à mente, né? O que você falou, os gregos já falavam isso há mais de 2000 anos, né? Mens sana in corpore sano. Se você está bem, se você tem um bom corpo e uma boa mente, as duas coisas funcionam bem. Não existe essa dicotomia de que a mente, a cabeça é uma coisa e o corpo é outra coisa. As coisas andam juntas, na verdade, né? Você tendo bem de cabeça, a tendência é que o seu corpo esteja bem e vice-versa. E a gente viu na pandemia justamente o que você falou. As pessoas que não estavam bem fisicamente, né, clinicamente, então, quem tinha um diabetes, uma hipertensão, um problema de tireoide, enfim, alguma doença clínica não controlada ou, de certa maneira, não muito bem feita, mesmo controlada, essas pessoas tinham mais risco de evoluir mal num quadro de Covid e maior chance de morrer. Então, no a pandemia mostrou que é muito importante a gente cuidar da nossa saúde clínica e física e também da nossa saúde mental. maravilha, né. E você comentou uma coisa que eu acho que assim, de suma importância, né. A pessoa, ela não se prepara para enfrentar coisas desse tipo, né, doenças, e o preparo, a prevenção
É, atividade física, a gente fala todos os que nós todas os podcasts que a gente sempre fala sobre isso. Preparar a atividade física, alimentação saudável e saúde mental, né, Aham. tá, você participar, reunir com os colegas, sair de casa, ter uma Socializar. tirar férias, ter descanso, todas essas coisas, né. Vou te fazer uma pergunta, que agora é até meio espinhosa essa pergunta que eu vou fazer, mas você tem a sua opinião, na e assim, você como psiquiatra, o que que você vai falar para mim sobre isso? As pessoas efetivamente se tornaram mais solidárias ou não? Essa foi uma discussão, né, quando teve a pandemia, se falava muito: "Não, as pessoas estão mais solidárias", então as pessoas iam e faziam supermercado, entregavam para o idoso que morava ali no prédio, que não podia sair, e ajudavam aqui, ajudavam ali. Isso efetivamente, me parece que aconteceu realmente na pandemia, né. Mas agora que a gente saiu da pandemia e voltou teoricamente, né, ao normal, eu sinceramente eu tenho minhas dúvidas, viu, Otton. Eu acho que as pessoas voltaram à rotina normal, e essa coisa da solidariedade, de pensar no outro, de, enfim, ver como isso acontece, a impressão que me passa é que cada um, enfim, no fundo, está olhando para o seu umbigo, e tocando o barco. A impressão que me passa é que essas mudanças mais estruturais, do ponto de vista de mudança na sociedade, né, para se tornar mais solidária e tudo mais, isso me parece que demora um tempo maior, no sentido de ter um padrão de comportamento e um padrão de mudança de muitos anos, ou talvez de uma, 2, 3 gerações, para isso realmente se incorporar dentro de um espírito mais solidário, né. Eu posso até estar errado, mas é a impressão que me passa que, assim, eu conversando com as pessoas hoje em dia, e a impressão que no fundo me parece, é que muitas vezes isso está muito mais ligado a uma questão pessoal e de personalidade. As pessoas que já eram solidárias, que pensavam no outro, que de alguma maneira têm essa percepção, isso talvez se aflorou mais na questão da pandemia, e talvez essas pessoas já tinham esse jeitão e mantêm esse jeitão. Mas me parece que no fundo, a maioria das pessoas voltaram a ser como elas eram realmente. Perderam a oportunidade de se transformarem para o melhor, né. Uhum. E você sabe que você também tinha comentado, a psiquiatria, quando a gente fala assim psiquiatria, é um tabu você falar sobre psiquiatria. Você falar: "Ah, eu", ninguém gosta de falar: "Eu fui no em um psiquiatra, eu não estava bem e tal". Até hoje, né, muito menos do que antigamente, mas até hoje, porque antigamente você falava: "Ah, ele passou lá com o psiquiatra", já era rotulado, já se criava um estigma: "Ah, é o doidinho, é o louquinho, é o", e não é isso, né. Se você Uhum. procura ajuda no momento oportuno, você evita que aquilo tenha uma progressão e muitas vezes, a maioria das vezes, você consegue regredir com muitas coisas, né. Então eu queria que você falasse para mim, né, qual que é a importância principal de ter e de cuidar da saúde mental? A saúde mental, na verdade, é o pilar, é o alicerce, né, no sentido de como uma pessoa está, do ponto de vista mais abrangente, junto com o corpo, como a gente falou, né. Mas uma pessoa que está bem mentalmente, normalmente ela está bem, no geral, né. E o que que é estar bem mentalmente, né? Existem alguns parâmetros, então, assim, primeiro aspecto é a pessoa estar dormindo bem. É importante que a pessoa esteja dormindo bem, né. Pelo menos aí, em média, 8 horas, por noite, tendo um sono reparador. A pessoa fazer exercício físico, como você falou, ter uma alimentação saudável, socializar, a pessoa também criar e estudar mecanismos de se proteger no sentido assim, de você colocar um escudo, entre aspas, ao estresse que todo dia aparece, né, a sociedade, o meio coloca uma série de pressões em cima de nós, mas como é que você lida com isso, né? Porque tem pessoas que veem um problema e aquilo se transforma numa tempestade, tem pessoas que veem um problema e aquilo resolve de uma maneira muito mais tranquila. Isso é possível você treinar e ter metodologias para você, olha, vamos enfrentar dessa maneira, vamos fazer assim, vamos fazer assado, porque quem lida melhor com estresse também sofre menos em relação à saúde mental. Tem, tem uma série de aspectos que a gente pode trabalhar e fazer com que a gente se torne melhor, assim,
do ponto de vista relacionado à saúde mental. Essa eu acho que é mais uma lição que talvez a pandemia tenha nos mostrado aí. Depois eu vou retornar nesse assunto, viu. E continuando, né, a parte de saúde mental, também a gente verificou na pandemia muitos casos de pessoas com dificuldades no sono, apresentando insônia, né. O que que você poderia comentar sobre isso? Você sabe que uma coisa que chamou muito a atenção na pandemia, logo quando começou a pandemia, né, as pessoas às vezes achavam que não, vai ser 15 dias, 30 dias, 2 meses e acabou. E aí quando viu, né, que ficou 6 meses, 1 ano, 2 anos, né, a situação foi cada vez piorando. Mas no início da pandemia era muito comum, né, nos primeiros dias, o pessoal postando no Instagram, mostrando selfie, aí tomando vinho meio-dia, tomando cerveja, isso durante a semana, né, estão bebendo, assim, todo dia. E aí o que que aconteceu também na pandemia? As pessoas começaram a fazer muitos home office, né, e aí as pessoas começaram a dormir mais tarde também. Então, esse foi um fenômeno também, assim, de que: "Ah, eu vou assistir, né, um streaming", seja qualquer deles, Netflix, Amazon Prime, enfim, ficavam assistindo séries e filmes até mais tarde, porque não tinham que ir trabalhar no outro dia na empresa e tudo mais, e aí ficou aquela confusão. E aí a gente viu muito, assim, que o uso de, bebida alcoólica, principalmente, num em excesso durante a pandemia, isso gera uma série de problemas, e esse aspecto também vai acabando pode levar a alterações no sono, né. Então, eu vi muito no consultório pacientes entrando em depressão, pacientes com quadros de ansiedade muito exacerbados, né, muitas vezes secundário a essas questões aí de estar bebendo muito, de não estar dormindo bem, e pessoas que tiveram problemas muito sérios aí relacionados à saúde mental. Claro que existe tratamento, com medicação, você consegue melhorar uma série de aspectos, mas é importante a pessoa se conscientizar que não é querer fazer um discurso, puritano, de que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas a gente tem que ter equilíbrio nas coisas que a gente faz, né. Então se a pessoa gosta "Ah, não, eu gosto de tomar uma cerveja, eu gosto de tomar um vinho", mas, faça isso com equilíbrio, de uma maneira que não leve a um prejuízo maior, pra aquela pessoa, e sempre lembrando que a questão do sono, principalmente, é uma coisa muito importante. Eu tenho visto hoje que as pessoas não colocam muita prioridade em relação ao sono, e quando a gente não dorme bem, uma série de outros problemas acabam acontecendo. Perfeito, mas, eh, aí a gente vai falar depois também sobre essa importância, né, a importância do descanso mesmo, né. Mas continuando nessa parte que você comentou, que piorou com a covid, outra coisa parece ter sido toque, né, transtorno obsessivo compulsivo, né. É, E o que que você pode falar é. sobre isso? O TOC é uma doença, né, psiquiátrica que ela se caracteriza justamente por isso, né, o transtorno obsessivo compulsivo, né. Então, a própria doença já define o que que ela é. Então, é uma doença que tem obsessões. O que que são obsessões? São pensamentos ou imagens que vêm na cabeça da pessoa de forma intrusiva, né, então a pessoa não quer que aquilo venha na cabeça da pessoa, e ego-distônica, incomoda a pessoa. Então, é um pensamento que entra na cabeça da pessoa, a pessoa não queria que entrasse e incomoda aquele pensamento ou aquela imagem. E a compulsão, e o toque normalmente tem essas 2 coisas. A compulsão vem como um ato físico ou mental, onde a pessoa vai fazer alguma coisa para tentar diminuir a ansiedade que a obsessão traz. Então a compulsão é: "Ah, veio um pensamento na minha cabeça ruim, então eu vou dar 3 toques na madeira para esse pensamento desaparecer. Ou eu vou rezar uma ave Maria para esse pensamento desaparecer. Ou eu vou passar embaixo daquela porta uma vez e 2 vezes para esse pensamento ou essa imagem desaparecer". E o toque, ele tem várias temáticas que estão ligadas a ele, né, vários temas são ligados ao toque. E um dos temas que aparece muito no toque é a questão da limpeza, a questão da organização, né, e tudo mais. E a limpeza, na Covid, a gente viu isso muito, né. Então as pessoas que já tinham toque e eram muito preocupadas com a limpeza, isso se exacerbou de uma maneira,
grande, onde algumas pessoas tiveram um prejuízo muito grande, né. Então, se falava: "Não, você tem que tirar o sapato, tem que tomar banho, tem que passar álcool gel, tem que passar". Então tinham pessoas que às vezes iam para o supermercado, e elas chegavam em casa, e aí elas ficavam 2, 3 horas limpando a sacolinha do supermercado, limpando as frutas, limpando isso, aquilo, tudo mais, porque achavam que poderia estar contaminado. E outras coisas também. Então, sim, algumas pessoas que já tinham toque, na pandemia isso se exacerbou muito e gerou um prejuízo, muito grande também, nesse sentido. Não que não fosse importante fazer a limpeza, tudo mais, que foi algo importante, mas se tornou para algumas pessoas algo, extremamente prejudicial também. é verdade, né. Você via as pessoas, quer dizer, isso gera uma ansiedade, um sofrimento danado para a pessoa, Muito né. grande, é. Quem tem o toque realmente, na na covid acabou piorando bastante, né. Foi. E com isso tudo, né, a gente tem que pensar assim, né, não controlamos nada, né. Na vida a gente não isso mostrou pra gente que a gente não tem controle total sobre a nossa vida. O que que é um assunto que daria para falar um dia inteiro só sobre isso, mas o que que você poderia comentar, assim, para mim sobre não controlamos nossas vidas? Esse é um tema, né, discutido na psiquiatria, na saúde mental. Isso é algo muito interessante, né, porque as pessoas, a gente tem a sensação de que a gente controla as coisas, que a gente vai saber o que que vai acontecer, que amanhã vai ser assim, depois de amanhã vai ser assado, daqui um ano vai ser isso, vou fazer isso, vou fazer aquilo. O ansioso tem muito isso, né. As pessoas que são muito ansiosas, elas têm esse aspecto, né, mais controlador, mais, possessivo. O toque também tem muito isso, a pessoa que é obsessiva, ela acha que vai ser assim, vai ser assado e tudo mais. Mas no fundo, ó, talvez a pandemia tenha escancarado isso, né, assim, no sentido de que, a grande realidade é que a gente não controla nada na vida, né, essa que é a grande realidade, né, aquela velha máxima, né, a única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer um dia, né, e que a gente vai pagar imposto sempre, isso não tem jeito. Nossa Essa senhora, é outra grande certeza que esse pegou pesado, hein, pelo amor de Deus. então assim, mas, a a grande questão é essa, né, porque, essa questão do controle, ela é muito interessante. Não é que não seja importante a gente ter, metas e nos programarmos, né, amanhã vou fazer isso, depois de amanhã vou fazer aquilo e tudo mais. Mas se você fizer uma reflexão mais profunda, a gente não sabe o que que vai acontecer daqui 30 segundos. Possivelmente daqui 30 segundos eu vou estar conversando aqui com você. Mas se bater o carro aqui na frente, se alguém passar mal no estúdio, e alguém infarta ou dá um grito, a gente vai ter que parar e vai ter que tentar ajudar essa pessoa. Ou se eu passo mal, se você passa mal, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então a gente lida com probabilidades. Então, se a gente tenta flexibilizar um pouco mais isso, no sentido de que, olha, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode fazer, vamos tentar levar a vida de uma maneira mais tranquila, sem estar tão noiado, entre aspas, tão preocupado com as coisas, talvez a gente consiga levar uma vida mais tranquila, mais flexível e de uma maneira menos, onde a gente sofra menos, talvez. É, com tudo isso, né, a gente podia falar você vai falar para mim então sobre isso, né, se vivenciar o futuro e você acaba não dando a importância devida para vivenciar o presente, né. Você fica só pensando no futuro e acaba não como que a gente pode fazer para tirar um pouco da gente isso? É. Isso é interessante, né, eu não sou um especialista, mas, por exemplo, o mindfulness, né, que é uma técnica, né, e é um estudo que se faz muito nesse sentido, que é relacionado à atenção plena, ele coloca muito isso, né. Os estudos mostram que, no fundo, o ideal é você tentar viver o presente, o momento no qual você está, vivenciando. Então, agora eu estou conversando com você, o que que é o ideal que eu esteja aqui? Que eu esteja com a minha atenção, prestando atenção no que você está me falando, percebendo o que está acontecendo no ambiente, enfim, tentando estar aqui realmente na entrevista e tentando dar o meu melhor nessa conversa que a gente está tendo. Mas mesmo eu estando aqui com você, às vezes vem um pensamento na minha cabeça: "Nossa, eu tenho que pagar a conta de luz amanhã na minha casa. Ah, amanhã eu tenho um paciente às 10 horas da manhã. Amanhã", não tem problema. Esses pensamentos podem vir, mas eu tenho que tentar falar: "Espera aí, vamos colocar ele numa gaveta, porque agora eu tenho que focar aqui no loto e tentar vivenciar". O mindfulness até coloca um exemplo, né,
para você tentar, vivenciar, talvez qual que seria o melhor exemplo do mindfulness? Seria você tomar um copo, uma xícara de chá quente em Campos do Jordão numa noite muito fria. Por quê? Esse seria a você tentar fazer com que todos os sentidos acontecessem naquele momento. Porque uma noite é fria, então você coloca a mão no copo na xícara, a sua mão vai esquentar, porque o chá vai estar quente. Você vai sentir o ar, a fumacinha saindo ali, você vai sentir, o odor do chá, que seja de hortelã, vamos supor, né. Aí quando você toma, o chá, a sua língua vai queimar um pouquinho, então você vai sentir. Você está vendo a fumaça sair. Então, mindfulness, o que é isso? É você tentar vivenciar o presente com todas as sensações que nós temos de uma maneira plena e, total naquele momento. Não é fácil, né, Marco? Falar é fácil, mas você vivenciar isso. Mas se você consegue transformar os momentos nos quais você passa no sentido de: "Olha, eu vou tentar naquele aspecto vivenciar realmente o presente", a chance de você estar mais tranquilo e estar melhor é maior. Porque senão você fica sempre na questão do ansioso. Amanhã eu tenho que atender a consulta, depois de amanhã eu tenho que pagar água, conta de luz, né, e você não vivencia o que está acontecendo agora, né? Isso gera, muitas vezes, mais ansiedade. Legal, né. E eu vou eu ia te perguntar e acabei não te perguntando antes, né. Nessa durante a pandemia, como que vocês na psiquiatria devem ter tido muito trabalho, como que vocês lidaram com o luto das pessoas que perderam algum ente querido com a covid? Como que você pode me falar sobre isso, né? É, foi muito difícil, viu? Porque assim, o meu consultório, por exemplo, durante a pandemia, eu não fechei o consultório em nenhum momento, né? Ele ficou aberto em todo momento e tiveram muitos colegas que fecharam o consultório, mas o psiquiatria foi uma área que cresceu muito na pandemia. E a gente viu muito, né, na verdade, assim, o luto, ele é considerado, assim, normal quando morre uma pessoa, né, até 60 dias é normal você ficar mais triste, mais desanimado, às vezes parecendo até de certa maneira um quadro, com uma sintomatologia depressiva. Quando passa disso, a situação começa a se tornar, patológica. Mas a grande questão da pandemia foi o seguinte, eram pessoas, né, muitas pessoas que eram saudáveis, né, de uma hora para outra pegaram a covid e morreram, né, então, né, é aquela coisa que a gente falou, no fundo no fundo a gente não tem controle de nada, mas a gente não espera que uma pessoa com 20, 25, 30, 40 anos, morra por uma doença, de uma hora para outra. Pode acontecer? Pode acontecer. Então, esses familiares, principalmente que ficaram aqui, os amigos, sentiram muito isso, né, foi muito, muito triste, realmente muito difícil, lidar com essas questões. Então a gente lidou muito com a questão, assim, de tentar dar uma abordagem, né, psicoterapêutica, conversando e mostrando, uma série de questões. E alguns pacientes a gente precisou de entrar com medicação, porque muitas vezes essas pessoas elas entram em luto, que a gente chama patológico, e aí elas podem evoluir até para um quadro depressivo, né. Aí não dorme, começam a ficar mais irritada, muito triste, desanimadas, não conseguem trabalhar, tem um prejuízo muito grande. Então, para as pessoas que acabaram evoluindo, mal, muitas vezes a medicação nesse momento ajuda muito a você, ter uma abordagem mais assertiva. É, agora eu vou tocar sobre um assunto que eu acho que é o que é a base de tudo aqui para a gente falar sobre esse pós-pandemia, né, a importância do descanso, sabe, porque eu acredito que da pandemia, muita gente no início ficava na televisão, não podia sair de casa, eh, quem era um profissional liberal ia correr atrás, né, mas quem trabalhava em empresas, no início foi muito de ficar em casa, né. E uma outra nessa importância do descanso, e tem aquele termo que a gente usa, né, o ócio criativo, né. Então, voltando a falar, perdemos oportunidades de muitas coisas de serem feitas durante o tempo da pandemia, que a gente poderia não precisava tinha outras maneiras de você aproveitar melhor
o seu tempo em casa, né. É, Então fala para mim, né, a importância do descanso, dificilmente, né, isso é visto como é dada a importância que ele tem, né. O que que você pode falar para mim? não, eu acho que você tem toda a razão. Essa questão, por exemplo, em atividade física, né, fazendo só um paralelo aqui. A pessoa é uma atleta, a pessoa é uma pessoa que gosta de fazer atividade física, não adianta ela querer treinar todo dia, 6, 7, 8 horas por dia, porque assim, o corpo não aguenta, né? Mesmo sendo um atleta profissional, você precisa de descansar. O atleta precisa de descansar. Ele tem que ter 1, 2 dias de descanso, porque esse descanso vai trazer uma série de regenerações e vai fazer a pessoa, enfim, poder voltar e treinar melhor no outro dia. Na saúde mental, para uma pessoa que não é atleta, é a mesma coisa, né? O Domênico de Máximo escreveu esse livro, né, O Ócio Criativo, e ele coloca muito essas questões, né, de que assim, o ócio não necessariamente significa não fazer nada, não é isso, né? O ócio é você deixar a sua cabeça livre para que venha as respostas, muitas vezes, que você precisa. Então, muitas vezes é o seguinte, você fazer uma caminhada, né, porque a pessoa às vezes fala, vou descansar, vou ficar o dia inteiro deitado em casa. Não é isso. Às vezes é você fazer uma caminhada de 1 hora e meia, 2 horas. Nessa caminhada, a sua cabeça vai estar produzindo uma série de coisas. Às vezes você está com um problema e na caminhada você fala, putz, olha, a solução. Você vai fazer uma caminhada, às vezes você ouve um podcast numa caminhada e às vezes alguém fala alguma coisa naquele podcast, você fala, putz, olha, a pessoa falou isso, falou aquilo, e eu estou com um problema X, eu posso resolver dessa maneira. Então, a ideia do ócio criativo é você deixar a sua cabeça livre, tranquila, para que as respostas que você precisa elas vêm de alguma maneira, não é? Dormir, por exemplo, né? Existe uma discussão muitas vezes, dormir bem, muitas vezes você sonha quando, né? A gente sonha quando a gente dorme. E muitas vezes o sonho, claro que é uma discussão, né? Que daí você precisaria de estar com pessoas que entendem e estudam muito sonho, mas às vezes os sonhos podem trazer eventualmente respostas para problemas que você tem, né? E assim, então, essa que é a grande questão. Descansar, ter uma vida equilibrada, porque hoje a gente vê que tudo é para ontem e as pessoas querem resolver tudo e acham que não precisam descansar. E aí começam a surgir outros problemas também. E talvez também com a tecnologia, né, a gente vê alguns colegas, às vezes alguns empresários, né, que o carro hoje se transformou numa extensão do seu escritório, né, que no carro você fica no telefone o tempo que você quiser, tudo sem perder a atenção no volante, no caso, né. É mesmo. E então a pessoa não para, né, a cabeça está funcionando direto, então tem que se pensar, tem que avaliar isso com muita propriedade, né. Sabe uma coisa que eu queria perguntar para você, que a gente viu acontecer muito, daí o pessoal cansou disso, que era, webinar, tudo reunião online, até podcast, né, e aquilo acabou, muita gente acabou se cansando disso e acabou parando. Mas a gente sabe que, por outro lado, né, as reuniões online, você trazia a possibilidade de você ter as reuniões online sem perder aquela performance desejada, né. Uhum. Mas o que que você pode falar para mim sobre, então, online e presencial, né? O que que É, eu acho que a pandemia trouxe uma grande vantagem, assim, a pandemia mostrou que a gente consegue fazer a maior parte das coisas online também, sem perder muito tempo, né? Então, às vezes, muitas vezes a pessoa, assim, ela trabalhava em São Paulo e precisava de ir numa reunião para o Rio de Janeiro, para ficar uma reunião lá de 1 hora e meia, pegava a ponte aérea em Congonhas, vai para o Rio, aí faz uma reunião de 1 hora e meia, 2 horas e volta para São Paulo. Essa pessoa acordou às 6 horas da manhã para pegar o avião às 7, chega às 8 no Rio, vai ter uma reunião das 10 ao meio-dia, deve almoçar, vai chegar 4, 5 horas da tarde. E, quer dizer, perdeu o dia todo, né? Essa reunião, muitas vezes, se ela está em São Paulo, ela faz online sem prejuízo nenhum, né? Claro que o contato social, é bom, mas a pandemia eu acho que mostrou que muita coisa a gente pode fazer, do ponto de vista
online, não presencial, e isso faz a pessoa ganhar tempo, na verdade, né. Eu dei esse exemplo, por exemplo, de uma reunião em São Paulo, se a pessoa tem uma reunião das 10, ao meio-dia, ela não vai precisar de acordar às 6, ou ela acordou às 6, mas ela vai fazer uma academia das 7 às 9, toma um café da manhã tranquilo e vai fazer essa reunião das 10 ao meio-dia, está em São Paulo e resolveu da mesma maneira. Então, acho que a pandemia mostrou isso também, que, o online dá para resolver muita coisa, não é tudo, né. Na psiquiatria, por exemplo, eu vejo isso. Eu atendo muitos pacientes de forma online, né? E eu vejo, claro, que eu prefiro que o paciente venha presencial, mas você consegue dar um bom suporte, um bom atendimento também online. Então, acho que esse foi um outro aprendizado que a gente teve aí na pandemia e que foi importante. Talvez, né, talvez também na reunião online você possa estar mais à vontade, né. Nós estamos aqui gravando o podcast, né, ninguém sabe se daqui para baixo se eu estou com roupa ou sem roupa. Estou aqui gravando o podcast, então Hum, isso deixa a gente Vamos realmente é, mais, a gente fica mais à vontade e tal, mas realmente não substitui aquele contato social. Mas quando é uma distância grande, poxa, isso aí foi um ganho essencial que está sendo usado ainda, né, a gente vê muitas empresas, os funcionários têm ficado em em casa, casa. trabalham online 2, 3 vezes por semana, né, com bons resultados, né. Então, eu acho que tudo é questão do bom senso, né. É, e você consegue a questão do aprendizado, por exemplo, né, você quer entrevistar uma pessoa que é o melhor, né, em determinado assunto, e a pessoa está lá no Amazonas, por exemplo, você não precisa de fazer a pessoa vir lá do Amazonas para São Paulo, você faz uma reunião online, então tem do Amazonas, tem uma do Pará, tem uma de São Paulo, tem uma no Rio de Janeiro, tem uma do Rio Grande do Sul, enfim, você junta muitas pessoas boas rapidamente, consegue discutir assuntos extremamente importantes e funciona, né, então isso tem você ganha tempo, você ganha dinheiro, porque na verdade esses deslocamentos custam muito, né, você diminui o risco, porque a pessoa tem que pegar a estrada para pegar o avião, vai que acontece um acidente na estrada, acontece isso, aquilo, então assim, traz muitas coisas boas sim, eu acho que a gente Com pode certeza. aprender com isso. Nossa gravação continua sendo presencial, né, Exatamente, porque é. a gente conta com os melhores aqui perto, então a gente escolhe, não precisa correr longe para buscar esse pessoal, né. Mas que legal, viu. Outra coisa que eu acho que a gente poderia comentar aqui, eu queria que você comentasse pra mim. A gente sabe que o SUS é algo diferente, né, algo diferenciado para que o Brasil tem, né. E ele tem digamos assim, uma capilaridade, né, o Brasil inteiro tem alguma coisa relacionada no SUS, né. Tenha. Que você acha que para atender rapidamente a população, o que pode ajudar? Não, eu acho que o SUS é fantástico nesse aspecto, né, porque a ideia do SUS realmente é dar tentar fazer com que toda a população tenha, de alguma maneira, um acesso à saúde de uma maneira mais plena. É difícil, porque o Brasil tem quase 220 milhões de pessoas, então não é uma coisa tão simples de operacionalizar assim na prática. Mas o SUS, na minha opinião, é um exemplo nesse sentido, no Brasil, porque, por exemplo, na pandemia, o Brasil sempre teve, uma característica muito boa que conseguia, né, vacinar muito a população de maneira geral, as crianças. Isso por uma série de questões, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, vem diminuindo. E eu acho que, na verdade, a vacinação é algo extremamente importante, porque faz diferença, né, na vida das pessoas que se vacinam. Existe risco em tomar vacina? Qualquer coisa que você faz na vida tem risco, qualquer coisa. Mas se você colocar numa balança de custo-benefício, na maioria das vezes é muito melhor se vacinar do que não se vacinar. Então, o SUS mostrou isso, que assim, na pandemia a gente conseguiu, quando chegaram as vacinas, né, vacinar a população de uma maneira muito rápida e dar um acesso à população de uma maneira muito rápida, e isso ajudou de certa maneira, a gente sair do processo de toda a pandemia de uma maneira mais rápida, mas foi um período muito difícil. Maravilha, ó. É gostoso conversar sobre esse tema, né, ainda mais com pessoas que vivenciaram muito isso, que continuam vivenciando, né. Doutor Davi Alves de Souza Lima, eu vou te fazer
nós já estamos aqui finalizando o nosso podcast, né, e eu queria que você me comentasse uma coisa que a gente vê muito no dia a dia, até mesmo na família, com a gente, muitas vezes, né, eh, essa parte toda de ansiedade, né, que você eu quero que você dê para mim uma uma orientação para quem está nos ouvindo, quem está nos vendo, né, porque muitas vezes a gente quer enfrentar os problemas, né, mas não sabe como. Então você começa a jogar os problemas para baixo do tapete, né. Então eu queria saber como que a gente pode resolver isso e se existem terapias que podem ajudar a resolver isso que um dia acaba se construindo um problema para a pessoa. É, essa questão da ansiedade é um tema muito discutido hoje, né? O Brasil, inclusive, é considerado um dos países que tem mais problemas relacionados a transtornos de ansiedade, a doença, né? Transtorno de ansiedade, que se caracteriza normalmente porque a ansiedade, todos nós temos ansiedade, né? Então, eu vou vir aqui, eu venho aqui fazer o podcast com você. Pode ser que antes do podcast eu fique um pouco nervoso, um pouco ansioso. O que, que o Otto vai me perguntar? Será que eu consigo responder? Será que eu vou bem? Então, é normal essa ansiedade. Você vai dar uma aula, você vai fazer alguma coisa diferente, às vezes você fica um pouco mais ansioso. Quando isso começa a se transformar, né, de uma maneira assim, de que a todo momento você está preocupado, você está ansioso, e isso começa a gerar um prejuízo na sua vida e um sofrimento grande, isso possivelmente aí se tornou uma doença, né? Então aí você tem que tomar cuidado. Como lidar com isso, né? Uma das coisas que mais funciona para a ansiedade é fazer exercício físico. Quando você faz exercício físico, você libera uma série de endorfinas e isso dá uma relaxada no corpo, isso dá uma acalmada na mente. Então, fazer exercício físico é uma coisa muito boa para melhorar essas coisas. Fazer terapia é outra coisa que pode ajudar também, né? Tem várias linhas de terapia, né? Muitas vezes se fala muito da terapia cognitivo-comportamental, mas existem outras, né? Psicanálise, a terapia a junguiana, né? A psicologia analítica, enfim. Tem vários tipos. O mais importante da terapia é a pessoa realmente querer entrar nas questões que mexem com ela, para que ela faça uma reflexão em relação ao que está acontecendo com ela e ela possa, de alguma maneira, crescer. Então, muitas vezes, fazer terapia ajuda bastante. E você tentar, a gente falou de certa maneira, ter um estilo de vida mais equilibrado, mais tranquilo, né? Não adianta a gente querer achar que vai fazer tudo num dia, ou tudo amanhã, ou tudo. A vida é um processo, na verdade, né? No fundo, você tem que elencar prioridades, né? Não só ao longo do dia, da semana, do mês, do ano e dos anos, e você tem que falar: olha, hoje eu vou resolver isso, hoje eu vou resolver aquilo. Não adianta você querer resolver tudo ao mesmo tempo. O ansioso, muitas vezes, ele quer resolver tudo ao mesmo tempo e se perde. Perfeito. Então, se você consegue colocar prioridades, é tentar equilibrar isso ao longo do tempo, a chance de você ficar mais tranquilo é muito maior. Claro que quando é uma doença, muitas vezes você precisa de entrar com medicação, e existem medicações muito eficazes para diminuir esses transtornos de ansiedade. Mas a nossa postura em relação a como vivenciar e como enfrentar os problemas, isso faz muita diferença também. Foi legal ouvir você falar isso, porque muitas vezes a pessoa acaba pensando que só medicação resolve tudo, né, e não é Não verdade. resolve. Medicação é quando você procura outras buscar resolver o problema de outras maneiras que não medicamentosa, né. É, Agora, quando ela precisa ser usada, a gente tem medicamentos excelentes para essa área, mas não é sempre, né. E a gente vê que a automedicação acaba proliferando cada vez mais, né, a pessoa e a gente vê inclusive a questão dos psicofármacos, né, porque assim, teoricamente, os psicofármacos eles são vendidos, né, só com receita controlada. é, Mas eu recebo pacientes vira e mexe no consultório que, assim, o Brasil é um país a ser estudado, né. não, o vizinho, O vizinho o do marido, era eles se compram e aí foi bom, então tu toma, toma. Não, mas vocês toma. conseguem comprar realmente de alguma maneira em Sim, locais aí que você fala: "Mas como é que comprou? Porque esse remédio só compra com receita". receita E médica. enfim, e aí as pessoas vão tomando remédio do jeito que acham, porque um falou isso, o outro falou aquilo, funcionou, e aí a gente percebe que muitas vezes alguns problemas que poderiam ser
resolvidos rapidamente, tornam uma proporção muito maior e muitas vezes perigoso assim para a população em geral. Doutor Davi, eu acho que muita gente, quem nos ouviu, quem está nos vendo, muitas coisas vão tirar muitas pessoas vão tirar proveito do que você falou aqui, né, e porque nós passamos por uma pandemia. Será que não pode aparecer outra Outro, pandemia, né? exatamente, é. Outros tipos de problema, assim, que vá pegar todo mundo guerras, né, sabe lá, né, o que Exatamente, é. vem pela frente, né. Então a gente saber se preparar dessa maneira, né, de maneira saúde mental é fundamental. Doutor Davi, a gente vai encerrar por aqui, eu deixo para você as suas palavras finais que você pode deixar de recado para a população em geral. Eu acho que é isso, viu, Atão, que a gente conversou realmente. Eu acho que assim, no fundo, eu acho que as pessoas precisam de se preocupar em cuidar de si próprias, né, mas o cuidado com si próprio é também o cuidado com a família, o cuidado com a sociedade em geral. Porque se você está bem com você está bem com a sua família, e isso de certa maneira reflete com a sociedade, é bom para todo mundo, né. E a gente conversou de vários temas aqui, se de alguma maneira a gente consegue implementar algumas das coisas que a gente falou aqui, isso vai ser bom não só para a pessoa, mas a pessoa se sentindo melhor, isso reflete dentro da família, fica um ambiente mais harmônico, né? Se um está bem, o outro está bem, o outro está bem, e isso reflete de uma maneira maior também na sociedade. Então, acho que, no fundo, no fundo, eu acho que o recado é esse: vamos nos cuidar aí da melhor maneira que a gente pode se cuidar e vamos em frente, né? Vamos refletir um pouco, né. Será que a Também. gente não pode fazer diferente, né, Exatamente, é. obter os resultados que a gente quer, mas de maneira diferente, sem nos prejudicar, sem nos afetar tanto, né. É. Mas é isso. Muito obrigado, Davi, pela sua presença, viu. Vamos ficando por aqui e até o próximo Fala Doutor.